Será que ele não vem para a festa? Palavra do Evangelho que acabamos de ouvir, caríssimos irmãos e irmãs, tem a resposta já amanhã. Jesus virá para Jerusalém. Vários momentos nós temos encontrado em que queriam matar Jesus, aliás, desde o começo, desde o seu nascimento, em vários outros momentos queriam matá-lo. Ele passa pelo meio e continua a sua caminhada, mas chega o momento dele se entregar a sua vida ao Pai. Isso nós vamos celebrar a partir de amanhã, nessa Semana Santa. Jesus entra em Jerusalém, a sua cidade, montado no burrico, e ali é aclamado: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas nós sabemos das contradições do ser humano. As mesmas vozes que aclamam bendito que vem em nome do Senhor, dali a pouco vão dizer crucifica-o, crucifica-o. Essas contradições humanas nós vemos acontecer muitas vezes no coração de cada um de nós, de aceitar o Cristo, de acolhê-lo e ao mesmo tempo de rejeitá-lo. Não conheço esse homem. Nós vamos ouvir também nessa semana, a gente está saindo da boca de Pedro, que tinha dito, que iria estar com Jesus, e até o fim, e você, nessa noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Portanto, meus irmãos e irmãs, essas contradições todas, mas Jesus entra em Jerusalém para dar a sua vida por todos nós. Nessa semana que nós vamos iniciar, a partir de amanhã, é semana para que nós debrucemos sobre os acontecimentos e sobre a entrega da vida do Senhor. Mas a liturgia de hoje, desse sábado, da 5ª semana da Quaresma, nos fala que nele realmente vai acontecer aquilo que lembra que a leitura de hoje, ou seja, não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? E aí justamente fala, ele sendo o sumo sacerdote, profetizou que Jesus iria morrer pela nação e para reunir os filhos de Deus dispersos. E aí, a partir daquele momento, tomaram a decisão de matar Jesus. Morrer pelos filhos de Deus dispersos. De um lado, as autoridades queriam silenciar Jesus, dizer que é melhor que ele morre pela nação. O Evangelho fala que justamente não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos, que de uma certa forma vem para ver que aquela profecia de Ezequiel sobre Davi e sua descendência se cumpre em Jesus Cristo. Eu mesmo reunir os israelitas do meio das nações, vou recolhê-los, reconduzi-los para a sua terra, farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre eles. Nunca mais formarão 2 nações, nunca mais cometerão abominações, eu libertarei todos os seus pecados, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, e eu estabelecerei e multiplicarei. Esse é o cálice da minha e eterna aliança. Portanto, meus irmãos e irmãs, aquilo que Ezequiel fala enquanto profecia, diante dos sonhos de Israel, não mais serem divididos em 2 nações, não mais serem exilados, mas formar esse único povo e habitar ali nessa nação, e eu estarei com eles, eu estabelecerei no meio deles o meu santuário para sempre, e minha morada será junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tudo aquilo que Ezequiel profetiza no Antigo Testamento, caríssimos irmãos e irmãs, se cumpre em Jesus Cristo. Eu mesmo estarei no meio deles. Eu permanecerei no meio deles, será uma aliança eterna. Eu estarei justamente ali, junto a esse povo, renovando e fazendo essa nova e eterna aliança. E é isso que nós ouvimos no Evangelho. Já a profecia se cumprindo em Jesus Cristo. Melhor que um só homem morra por toda a nação, e não só, mas por todos os filhos de Deus dispersos. Em Jesus Cristo se estabelece a nova e eterna aliança, na sua entrega, na sua vida, com seu sangue derramado, e para que todos nós possamos ser um com Cristo, e consequentemente também, um entre nós, essa comunhão e essa unidade, para como igreja anunciarmos o Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo experimentarmos o Senhor estar presente no meio de nós, e nos guarda, como lembra a antífona do Salmo responsorial. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho,
E no Salmo 31, aliás, hoje, Jeremias 31, vai dizer isso: voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, virão para as bênçãos do Senhor. Quem dispersou vai congregá-lo. Ou seja, normalmente aparece justamente isso, né? Toda essa liturgia que antecede Semana Santa, fala de um povo de Deus disperso, que deve ser unido. E fala justamente dessa comunhão tão desejada pelo povo de Deus, e que nós sabemos, como fala aqui o Evangelho, vai se cumprir em Jesus Cristo, como recorda muito bem o Evangelho de João. Não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos, né? E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus vai entrar justamente em Jerusalém, para que sua morte e ressurreição seja realmente aquele que vai constituir a nova e eterna aliança, e vai reunir todo o povo de Deus como uma só família, uma só comunidade, uma só comunhão. Eis aí, meus irmãos e irmãs, um pouco aquilo que nós vislumbramos pela liturgia da palavra nessa semana santa que se aproxima a partir desse final de semana, de poder realmente cada vez mais ver realmente que nele se cumprem as profecias, dá a vida por todos nós, estabelece a nova e eterna aliança e reúne a todos nós nessa comunhão como seu povo, como filhos de Deus, como povo da aliança. Meus irmãos e irmãs, isso tem suas consequências. Deus faz sua parte, enviou o seu próprio Filho, que está presente no meio de nós, estabelece a sua morada no meio de nós. Porém, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que supõe também que nós o aceitemos, que nós o acolhamos como Senhor da nossa vida, que nós deixemos com que Ele reine em nossos corações, porque aquilo que Ele realizou com a sua morte e ressurreição, deve encontrar em nossa vida essa oportunidade de nós também dizermos o nosso sim, deixarmos com que Ele reine em nossos corações, para que aquilo que já foi realizado também se realize em nossos corações. Nesse mundo tão dividido, tão cheio de violências, tão cheio de problemas, que não escuta a voz de Deus e rejeita o Senhor e sua revelação, muitas vezes nós vemos acontecer de diversas formas, até pelos meios assim oficiais, rejeitando os valores do Evangelho. Nós somos chamados justamente, meus irmãos e irmãs, a sermos aqueles que sabem daquilo que foi realizado pela morte e ressurreição do Senhor, que celebraremos nessa semana, mas também que nós temos grande e grave responsabilidade para que nós também, enquanto cristãos, aqueles que o aceitam Jesus Cristo como Senhor da própria vida, nós o tenhamos encontrado, e tê-lo encontrado nos faz também cada vez mais contagiados pelo bem, contagiados pela boa notícia, para que nós também possamos cada vez mais levar as pessoas ao nosso redor essa boa notícia e levá-las cada vez mais a experimentar a graça de Deus, o dom do Senhor. E aí está a nossa missão. Nós estamos no ano vocacional missionário, de nós também fazermos a nossa parte missionária, ou seja, de uma vez que nós acolhemos, aceitamos justamente a Jesus Cristo e aquilo que a revelação nos traz, que deu a vida por todos nós, e para fazer de todos nós um só povo, eis aí toda essa nossa caminhada que supõe da nossa vida a nossa conversão, para cada vez mais estarmos unidos àquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Do outro lado, para que nós possamos viver nessa comunhão, nessa unidade entre nós, porque unidos a Jesus Cristo, somos chamados também a nos unirmos uns aos outros, a estarmos unidos de tal maneira que nós possamos ser um sinal. A unidade, Pai, que todos sejam para que o mundo creia, é um sinal também de evangelização, de unidade ao seu povo, ao povo de Deus. E as nossas divisões, nossas separações, só nos fazem justamente dar o sinal contrário. Por isso mesmo, já no Concílio Vaticano II, falava da importância dos cristãos darem sinais que estão procurando conviver como irmãos, e também nós sabemos que mesmo na igreja, nós somos chamados a conviver como irmãos e irmãs uns dos outros, já que temos o mesmo batismo, fomos batizados na mesma fé, temos a mesma profissão de fé, e no entanto nós vemos tantas divisões, tantas separações, e que nós somos convidados, somos chamados justamente a dar passos, para que na diversidade de dons, de ministérios, de vocações, que nós possamos ter essa comunhão entre nós, em nossa vida. E ao mesmo tempo, cada vez mais vemos que esse sinal do Espírito Santo, que nos une a todos, vemos visibilizados também externamente, na pessoa daquele que foi escolhido para ser o sucessor de Pedro, o Papa
que tem essa missão, ser sinal de comunhão, de unidade de toda a igreja, para que possa confirmar os irmãos e irmãs na fé. E nós somos chamados justamente nessa comunhão que nos une a cada vez mais caminharmos unidos naquilo que é a nossa vida de fé, em quem nós cremos, como nós cremos. E o Papa Francisco tem insistido muito nas suas catequeses de quarta-feira, todas as quartas-feiras, ali na Praça de São Pedro, sobre essa paixão por evangelizar, a paixão de ser missionário, a evangelização, que é também aquilo que em nossa arquidiocese, também no Brasil, nós temos vivido nesse ano vocacional missionário para nós. Já nós estamos realmente no 4º pilar das diretrizes também da nossa plano de pastoral, né, para que nós, nessa missionariedade, tendo encontrado no Senhor a nova e eterna aliança e a nossa comunhão com Ele, também nós possamos contagiar com a boa notícia tantas pessoas. Por isso, nesse nosso mundo tão cheio de violência, divisões, polarizações, nós não sejamos aqueles que causam mais violência, não sejamos aqueles que dividem, não sejamos aqueles que fazem suas polarizações, saibamos aceitar-nos uns aos outros nessa diversidade bonita, essa riqueza tão grande de dons que nós temos e carismas, para que nessa diversidade de dons e carismas possamos caminhar na unidade. E não só numa unidade apenas de exterioridade, apenas de uma certa facilidade, mas de coração, valorizando o outro na sua diversidade, nas suas ideias, e não tentando nos dividir cada vez mais. Nós vemos que isso acontece muito, às vezes, em nossas comunidades, e pelas mídias digitais também. Quantas divisões, quantas separações, quanta não aceitação da opinião de outro, né? Nós estamos aí deixando com que as divisões entrem em nosso coração e em nossa caminhada. O Senhor veio para unir todos que estão dispersos. O Senhor deu a vida por todos nós para que nós caminhemos na unidade, para que nós encontremos essa nova e eterna aliança na sua vida, na sua ressurreição, e que como consequência nós sejamos anunciadores, proclamadores dessa boa notícia para todos, da salvação, que quer dirigir a todas as pessoas e, consequentemente, levar as pessoas a se unirem umas às outras, a se aceitarem umas às outras e acabarem com as guerras, com as divisões, com as maldades, com as violências. Nós sabemos que tudo isso supõe a liberdade humana, embora nem sempre seja, muitas vezes, né, seja respeitada por as pessoas, mas tem liberdade. E nós sabemos que mesmo oferecendo uma boa notícia de salvação e de uma vida muito melhor, tem alguns que ainda querem viver no mal, no pecado, na divisão, na separação, mas que nós possamos dar testemunho que vale a pena caminhar no Senhor, na comunhão e na unidade, na fraternidade, e enquanto nós fazemos o bem, enquanto nós passamos pelo mundo fazendo o bem, que é a nossa grande missão e é realmente a nossa vida. Que nessa semana que se aproxima, nesse final de semana, começando a Semana Santa, nós, ao participarmos de todas as celebrações, sejam litúrgicas, sejam da piedade popular, sejam culturais, deixemos-nos permear cada vez mais para essa nova e eterna aliança, pelo encontro com o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos somente fazer Páscoa com Ele, de tal maneira que ao renovarmos as promessas batismais na vigília pascal, sejamos realmente renovados, reavivados, nessa procura de encontrar cada vez melhor a nossa comunhão, a nossa vida, aquele que veio para unir todos os filhos de Deus dispersos e para fazer de todos nós o seu povo, onde Deus reina no coração e na vida de cada um de nós. Portanto, aproveitemos bem cada instante, cada celebração, cada momento dessa semana que nós vamos participar, para realmente fazer Páscoa e dar passos bem concretos nessa nossa vida cristã, nesses momentos que nós somos chamados a ser sinais para esse mundo tão violento, tão dividido, tão complexo, mas queremos viver cada vez melhor também, como cristãos, com o dom que vem do Senhor, e que nos coloquemos à disposição, nesse momento de missionariedade, de missão que nós somos chamados a trilhar, a anunciar e a proclamar. Portanto, a palavra de Deus hoje, meus irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel tem essa promessa: farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. Eu os libertarei de todo o pecado que cometerem sua infidelidade. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Habitarão, né, no país que vos dei como meu servo Jacó. E ao mesmo tempo nós vemos, meus irmãos e irmãs, que é bem isso que vai acontecer no Evangelho que nós ouvimos
mesmo quando Jesus estão dizendo que querem matá-lo devido justamente aos sinais que ele fez, no caso também a ressurreição de Lázaro, ele fala que é bom justamente que alguém morra pelo povo, né? E aí estava profetizando, como diz João, que irá morrer pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos, né? E assim Jesus entrará em Jerusalém para celebrar justamente a Páscoa, e ao celebrar a Páscoa dará sua vida por todos nós, para nos unir, para nos salvar, para nos conduzir cada vez mais para uma vida nova. Amém.